Boa tarde, Magda. Boa tarde, Paulinho. Meu nome é Bruna. Eu faço parte do movimento do PV Sorocaba. A minha pergunta é em relação às pessoas com deficiência cognitiva. Tem várias mulheres hoje em dia que são responsáveis por pessoas ou crianças que possuem esse tipo de deficiência cognitiva. A minha pergunta é, na gestão de vocês, qual tipo de suporte e acompanhamento essas pessoas vão ter? Nós vamos trabalhar com todas as deficiências, né? Porque tem um rol de deficiências, então vou falar da pessoa com deficiência. Primeira questão, o diagnóstico. Hoje existem casos de famílias há mais de 7 anos à procura de um diagnóstico. Então, receber um laudo é algo muito difícil da pessoa com deficiência e a família fica peregrinando de posto em posto, de instituição a instituição para conseguir um laudo. Isso traz muito sofrimento, principalmente para as mulheres, para as mães. O fato de não ter laudo, ele não consegue ter um atendimento especializado na unidade escolar, então uma dificuldade. Então, ter esse olhar para laudar essas crianças de forma rápida e encaminhá-las para as terapias o mais rápido possível, porque quanto mais rápido essa criança iniciar todo o processo terapêutico de acompanhamento, desenvolvimento, melhor ela vai se desenvolver com mais facilidade. Essa é uma questão. A outra questão é que essas crianças, para dentro da escola, ela também tem que ter um olhar. Hoje, essa criança está dentro da escola municipal, ela está acompanhada por eles chamam de apoio, mas é por um estagiário que não entende nada de deficiência e que não consegue dar o suporte necessário. Uma criança com deficiência, ela precisa ter o suporte físico se ela tem limitação física. Por exemplo, uma criança com TDAH, ela pode conseguir usar o banheiro sozinha, mas existe alguns que não conseguem usar o banheiro sozinho. Se ele não consegue usar o banheiro sozinho, ele precisa ter uma pessoa que faça esse acompanhamento físico. Mas essa é uma questão do físico. Mas a escola é o lugar do aprendizado. Portanto, essa criança precisa ter um acompanhamento específico de um profissional específico na sua deficiência, porque pode ser um TDAH, pode ser um cego, pode ser um surdo, pode ser uma deficiência intelectual, e aí cada um é um tipo de profissional. E existe especialização para isso. Um professor com formação específica para acompanhar aquele aluno. Esse aluno vai estar dentro da sala de aula, com um professor regular lá, mas com aquele professor que conhece aquela deficiência e que sabe ajudar aquele aluno a superar os seus limites. Isso é fundamental. Nós temos aqui em Sorocaba, já disse isso, vou repetir, porque é um absurdo o que acontece. As crianças estão na escola, mas não estão aprendendo, porque não tem o suporte que é necessário. E isso leva as crianças, inclusive, a um grau de irritabilidade muito grande, a um grau de violência, porque elas estão lá na escola e não tem esse profissional que olhe para ela e que ajude-a. Além disso também, é muito importante que tenhamos um centro de referência para, inclusive, ajudar essas famílias, porque as famílias também precisam de um suporte quando ela tem uma pessoa com deficiência. Existe, inclusive, algumas famílias que têm dificuldade de aceitar a deficiência dos seus filhos. Então, é preciso ter um centro de referência que tenha todos os atendimentos especializados para a criança e também para as famílias. Então, é olhar a pessoa como um todo e como que a política pública pode ajudar essa pessoa a viver melhor, a viver plenamente dentro dos seus limites que a deficiência coloca. Mas nós temos esse compromisso com a pessoa com deficiência. Quero só fazer um complemento com relação a essa questão. Vai além, na minha opinião, vai até um pouco além disso. Em especial, as mães são as que cuidam de filhos com redução de capacidade, independente de qual for a patologia. E nesse aspecto, as mães, via de regra, não trabalham porque tem que se dedicar o seu tempo aos filhos. Outro aspecto é não trabalhando
não recolhe a previdência. Então chega um dia que essas mães vão se aposentar como? Né? E além disso, a sobrevivência vai depender do quê? Por mais que a pessoa, o membro da família que tem redução de capacidade possa ter uma aposentadoria hoje, normalmente não são suficientes para a sua sobrevivência, mas a mãe está desamparada. Então, é um problema, como eu diria, bem mais macro do que o município, né? A pessoa não ter direito a se aposentar porque não recolheu a previdência, porque tinha essa particularidade, então acaba sendo vítima duas vezes. E, por outro lado, a pessoa também tem esse problema. O município, além de ter uma constituição, uma casa de referência para dar suporte psicológico, assim sucessivamente, além disso, na minha opinião, é necessário criar uma espécie de um Bolsa Família, alguma coisa, para dar minimamente um auxílio para essas mães que não podem trabalhar para poder cuidar da pessoa que tem, o filho principalmente, que tem redução de capacidade. Nem sempre é filho, né? Às vezes cuida também de outro membro da família. Então essa é a minha opinião. Acho que nós precisamos, depois de eleito, imediatamente colocar no orçamento um valor mínimo possível para dar um suporte para que as mães não fiquem desamparadas a tal ponto, para minimizar pelo menos essa situação, enquanto as discussões globais, ou seja, globais, melhor dizendo, macro a nível de Brasil, que depende de uma lei federal, fazer algumas alterações sobre isso. A gente cobrar dos governos, inclusive agora no governo Lula, é um debate para nós debater com os nossos deputados que têm afinidade com a gente, para poder tratar disso aí como uma pauta principal para todo o Brasil, para toda que venha favorecer as mulheres com esse tipo de responsabilidade. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Roberta. Falando em saúde, né, continuando, queria saber qual que é a prevenção que a gente poderia fazer para as meninas da periferia hoje, que elas engravidam tão cedo, né? Então a gente pensa no depois, a invasão escolar, tudo, mas o que fazer para elas não ser mãe solo, né? Que muitas delas têm 14, 15, 16 anos e nem sabem como cuidar de uma criança ainda. Já tem alguma coisa no plano de saúde de vocês? A gravidez precoce, a gravidez na adolescência é um problema que, pelo menos por um certo período, interrompe a vida dessa menina, né, dessa criança que vai passar a cuidar de uma outra criança. Então, é fundamental um trabalho de conscientização. E isso tem que ser feito nas escolas, né? Nas escolas, nos postos de saúde, mas às vezes a gente pensa em trabalhar isso, a conscientização só das meninas. Precisamos trabalhar a conscientização das meninas e dos meninos, né? Ninguém faz filho sozinho. Então, é fundamental uma política que trabalhe isso. Aí, quando nós pensamos, inclusive, aos finais de semana, as escolas abertas, elas também podem servir para isso, para levar palestras, para levar essa consciência, tanto da menina, como também dos pais. Porque tem um debate que está interditado aí, né? Tem um debate que está interditado na sociedade, que é a questão da orientação. E a escola precisa tomar assumir esse papel, e nós vamos assumir sim. Não temos que interditar debate nenhum. Temos que orientar essas crianças, essas meninas e meninos, né, sobre a prevenção. Não tem segredo. Tem que ter incentivo. Primeiro, claro, uma campanha de conscientização, e ela tem que funcionar, tem que ser funcional. E nossa instituição de educação, eu acho que é o melhor caminho. Tem outras opções, né? Acho que se tiver uma campanha educacional para isso, e como bem disse que a Magda, não serve só para a mãe adolescente, tem que ser para o pai adolescente também, né? Ambos têm que se conscientizar e ter aí toda uma cautela com relação a isso. Mas não tem segredo, é conscientização, palestras permanentes e com o apoio do município. Se o município não fomentar isso, não vai acontecer. O município precisa fomentar isso, né? Tem que promover os eventos para acontecer. Tem que solicitar as pessoas palestrantes, professores, etc., para poder incluir isso no debate do dia a dia, no cotidiano das pessoas. Aí pode ter certeza que dará um resultado positivo. Meu nome é Bianca, eu sou musicista, além de outras coisas.
Eu queria saber para a juventude, assim, quando eu era criança, eu participei de vários projetos sociais que ensinavam vários instrumentos e tal, só que eles tinham limite de idade, e eu sempre quis continuar aprendendo e tal, mas com 16 anos, acho, você já não poderia mais participar. Aí eu queria saber se tem algum projeto, assim, envolvendo cultura e música, assim, para o pessoal mais velho. Falar aqui um pouquinho do que eu conheço, e aí vai até aos 18, né, que é o Projeto Guri, que é do governo de São Paulo, em que infelizmente é belíssimo, mas também está né, sendo desestruturado e acabado. Mas a Fundec, né, a Fundec de Sorocaba, é um projeto maravilhoso, que é preciso, inclusive, aumentar, né, expandir. A qualidade da Fundec é excepcional, porém a quantidade de vagas é muito restrita, né? E a seleção por ter poucas vagas, a seleção é rigorosíssima. É possível, sim, pensarmos em fortalecer essa questão. Acho que quando a gente pensa em cultura, em arte, é preciso pensar todas as possibilidades, né, que envolve a cultura, e a música é uma delas. A música, inclusive, através da música é possível ensinar matemática. É algo que eu sou apaixonada, e não só a matemática, como a disciplina, como a educação auditiva e tudo mais. Então, é possível, acho que nós temos esse compromisso, inclusive, de fortalecer as iniciativas e de criar outras possibilidades junto com os movimentos para que possamos dar oportunidades para os nossos jovens e os não tão jovens assim, para todos aqueles que querem, né? Aqui eu vou falar da Maria Luísa, que está aqui com quase 70 anos aprendendo violão e gostando. Então, assim, não há limite de idade para aprender, e é preciso que o poder público invista em todas as pessoas, em todas as idades. Complementando novamente, o Mário coloca assim, quando fala de cultura e do esporte, daí eu fico mais confortável, porque assim, é o que eu mais defendo. Sabe? Além do serviço público essencial, a cultura e o esporte tem que estar na vida do cotidiano das pessoas. E não tem idade, então vale para o jovem, não é só para o jovem. O jovem, é claro, é uma preocupação que todo mundo tem, pais e mães têm, hoje para tirar os jovens que são recrutados pelo crime. Então, dá uma opção para os jovens, então o caminho é o esporte e a cultura. Mas a cultura, Sorocaba tem um débito muito alto com a questão da cultura. Precisamos corrigir isso. Né? Nós temos a obrigação, até ideologicamente falando, de corrigir isso. E eu já percebi que você ficou magoada, né, de não poder continuar na sua carreira ali dos instrumentos que você tocava. Justamente. Eu acho que é uma mágoa justa. Não tem que ter limite de idade. Se a estrutura pública está ali disponível, por que passou 18 anos você não pode mais estar proibido? Como assim? Por isso que nós temos aí 32 unidades de sabitudes abandonadas que tem que recuperar e instalar tudo isso. Instalar capoeira, instalar música, instalar tudo que for possível, esportes que é cabível dentro daquele tipo de prédio, e as escolas abertas em finais de semana. Escola pública como diz, eu acho que assim, é um prejuízo social, essas escolas estão fechadas no final de semana. Tem que estar aberta para isso, exatamente, né? Para estar lá tendo aula de música, ter todo tipo de alternativas culturais e esportivas correspondentes ao espaço de uma escola ou de um prédio do Sabe Tudo. Isso tem que ser um compromisso inegável, né? Não temos que pensar em instalar, é começar o mandato e correr atrás de começar a colocar isso tudo para funcionar. Né? Então, eu acho que é uma obrigação que nós temos. O poder público deve ter essa função tem muito professor de música querendo trabalhar e muito aluno querendo aprender, muita gente querendo aprender. Então, a política pública fazer os dois encontros. E no esporte é a mesma coisa, né? No esporte é a mesma coisa. Exatamente. No esporte está cheio de professor de capoeira, professor de artes marciais, professora de balé, ou professor de balé, enfim, qualquer tipo de esporte que é cabível para ambos os sexos, e não estão querendo trabalhar, não tem parceria, não tem incentivo do município. Né? Pode fazer parceria. Então, tudo isso é necessário fomentar, ser fomentado pelo executivo imediatamente para colocar para funcionar. Né? Sendo funcional, a população vai ficar muito mais feliz e nós vamos ter um futuro melhor para todo mundo. Feliz para os maduros e maduras e um projeto de futuro muito melhor para as crianças e adolescentes, com certeza.
Boa tarde ainda, Paulinho, Magda, a todos aqui os que estão, as mulheres. Meu nome é Anete, sou aposentada da saúde, como uma boa mulher, dona de casa, mãe solo, 3 filhos criados e faço parte do Mulheres do Pessoal também. Então, minha pergunta, estamos num país, por exemplo, eu trabalhei uma vida inteira, estou na fase idosa. Por opção ou não, a gente mora sozinha. Não só em relação à saúde, a todo do idoso. Qual a política pública de vocês em atendimento ao idoso? Principalmente sozinho, você precisa de um exame, está com fome, não tem ninguém lá com você. Nessa parte. Olha, é muito importante que a gente crie outros centros de convivência com o idoso. O idoso, do idoso. Muitas vezes, inclusive, quando a pessoa deixa a sua vida laboral e vai, né, cuidar de si um pouco, ela acaba, inclusive, perdendo a sua rede de apoio, sua rede de contato e levando a uma outra questão, que é a depressão, que é uma doença psíquica. Então, é fundamental termos centros de referência do idoso, onde o idoso vá para lá e tenha atividades, aprenda a fazer coisas, não existe idade que limite a aprendizagem e que ele tenha essa rede de contato com as outras pessoas. Mas é fundamental nessas questões também o agente de saúde, né, que a gente conversou ali, que o agente de saúde acompanhe essas pessoas que estão em casa, acompanhe como está a saúde dela, passa a visitar, necessário for, acompanhe em um exame mais difícil. Então, assim, ter esse servidor público que faça esse acompanhamento, essa orientação. Para além disso, é preciso termos espaços de convivência e de aprendizagem da arte, da cultura, do esporte para o idoso. É preciso cuidar também não só da saúde física, mas da saúde mental do idoso. Eu acho que essas duas questões para nós são muito importantes. Outra questão que a gente acabou não falando aqui, mas está relacionada ao idoso também, é como que as calçadas de Sorocaba, elas são terríveis para o idoso, para a pessoa com deficiência e tudo mais, né? É preciso, inclusive, a política pública fazer a manutenção disso e acertar essas calçadas, porque o idoso, muitas vezes, ele cai, ele quebra uma perna, ele quebra o fêmur, porque as calçadas não têm manutenção, e aí leva ao adoecimento desse idoso, e as pessoas com deficiência não conseguem nem sequer transitar pela calçada, né? Acabam tendo que transitar pelas ruas, porque as calçadas não têm manutenção e são todas desniveladas. Então, é muito importante também cuidar da acessibilidade de todas as pessoas. De calçada no Zona Norte. As calçadas no Zona Norte, minha filha, no Santa Cecília, as calçadas de um terreno a outro é um muro. E é possível a política não tem pública como andar. estabelecer e resolver esse problema com legislação que todas as calçadas, mesmo que seja em desnível, elas têm que ser retas, né? Não pode ter esses degraus que tem nas calçadas. Centro de conveniência, por exemplo, assim, tem aqui o centro de conveniência, tem um lá, outro lá. Eu tenho problema no joelho, o outro tem problema, eu não posso ir lá, é muito longe para mim me deslocar do meu bairro, pegar 2 ônibus, 3 ônibus para chegar lá. Como faria isso? Chegar mais próximo ao idoso? Centros de convivência, acredito que eles precisam ser regionais, ter em regiões. Ainda sobre a questão do idoso, o transporte público ele vai ser gratuito na nossa gestão, mas é preciso também pensar na altura dessa escada do ônibus, né? Porque os idosos têm muita dificuldade e acabam, inclusive, caindo e se machucando no ônibus porque a escada é muito alta. Então, assim, é olhar como facilitar a vida das pessoas e a nossa proposta é essa, olhar para todas essas dificuldades. Principalmente que o nosso país, nossa cidade, a maioria está na fase idosa. Estamos envelhecendo com mais tempo de vida. Então, precisamos de apoio. Só um complemento dessa questão, veja,
Ideologicamente, nós pretendemos ser eleitos e fazer um mandato que cuida das pessoas primeiro. Então a prioridade é cuidar das pessoas. Tem que cuidar de gente, né? Não é cuidar só de questões físicas, enfeitar a cidade em época de eleição, ou seja, até um dado importante que eu quero passar aqui, o atual gestor da cidade, o atual prefeito, ele investiu em média 120 milhões ao ano durante o mandato dele. No último 6 meses ele está investindo 600 milhões, entendeu? Fazendo a maquiagem da cidade para poder confundir as pessoas e ganhar o voto para uma reeleição. Esse é um problema que é bom ser registrado também. Por outro lado, veja, isso aí está lá no portal de transparência, não é eu que estou falando, só puxar lá que vocês vão ver que é obrigado a estar lá, né? Tá meio maquiado, mas é assim que está lá. A outra questão é necessário ter mais estruturas de apoio aos idosos, na minha opinião, geograficamente, que nem você colocou, Anete, atravessar a cidade para poder ir no centro de convivência do idoso não é uma tarefa fácil. Tem que construir mais unidades, né, conforme as necessidades. Como você falou, nós temos uma sociedade, uma população envelhecida, envelhecendo cada vez mais, e isso precisa de algumas providências, algumas políticas públicas que adequem isso, ou seja, que dá atenção para as pessoas. Em linhas gerais é isso, nós precisamos cuidar das pessoas. A questão do ônibus hoje, desde 2011 para cá, já é obrigado a ter a rampa de acessibilidade. Aquela rampa não serve só para cadeirante, foi feito com a finalidade do cadeirante. Mas não serve, até porque tem um transporte público hoje, que é o transporte especial, que é exclusivo para as pessoas cadeirantes, se quiserem. Tem gente que é cadeirante e não quer um ônibus normal. Então tem que ter a rampa de acessibilidade. Mas os idosos têm que chegar lá no ponto de ônibus e falar, eu não tenho condições de subir a escada do ônibus. E aí o motorista vai parar o ônibus e vai lá acionar a rampa de acessibilidade, que ela é externa, para a pessoa poder subir. E muitas vezes acaba achando que isso é um incômodo, mas é um direito. Então precisa de ver. Até porque uma boa parte da frota de ônibus, eu sei, a rampa de acessibilidade não está funcionando. É uma forma de utilizar elas para poder denunciar as que não estão funcionando, né? Então acho que é importante essa questão. Tá? Então, sabendo disso, precisa fiscalizar. Chegar no ponto do ônibus e falar, eu não tenho condições de subir esse degrau. Por favor, acione a rampa de acessibilidade que eu preciso utilizar ela. E não precisa estar com a cadeira de roda nem com a bengala para utilizar. Basta ter dificuldade, né? As pessoas de idade vão tendo dificuldade, vai perdendo o equilíbrio, a força nas pernas. O sindicato nosso do transporte, a qual eu sou presidente licenciado, nós demos alguns treinamentos, inclusive aqui nesse espaço. Nós trazemos o ônibus aqui e os profissionais, que é nós que damos treinamento, colocam óculos todo cheio de fita adesiva em cima, que é para dificultar a visão, que é a naturalidade do idoso ou de uma idosa, e diminuindo a visão, e depois coloca pesos nas pernas do profissional, que são pessoas jovens, e aí ele sobe o degrau do ônibus lá 10, 15 vezes. Aí fala, agora você é um idoso, vai, agora sobe para você ver. Agora você é um idoso. Então a gente dá esse treinamento que é para conscientizar o profissional. Mas o poder público não faz a parte deles. As rampas de acessibilidade, eu diria que 20% a 30% não funciona. E as pessoas não denunciam, simplesmente não funciona e o usuário fica no ponto, tem alguns que denunciam, mas é muito raro, fica no ponto esperando o próximo. E aquele ônibus continua circulando nessas condições. Isso no mandato nosso não vai acontecer, porque nós estamos assumindo o compromisso de cuidar das pessoas, os instrumentos correspondentes, o instrumento público correspondente às necessidades das pessoas tem que estar funcionando, senão nós estamos errados na nossa condução do mandato, né? Seria isso. Obrigado. Porque a dificuldade para o idoso está até no dia da eleição. Você vai em escola, é uma fila de idoso, que não tem, assim, ele não tem outros problemas de saúde. Ele é idoso e o joelho dele não aguenta. Tem que subir rampa, escadaria, descer escadaria. Gente, até nisso estamos com dificuldade. Precisamos até nisso dar uma melhorada. Obrigada. Um exemplo do esporte. Como leva nossas Paralimpíadas. Como que fomos, gente? Todo é um incentivo. E quem estava em frente, Minas, vamos ver o que fazem lá que conseguiram tanta medalha. Tá? Obrigada aos dois, tá? Esperamos vocês no mandato e vamos cobrar. Espero que vocês estejam satisfeitos.